Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Mais uma vez aqui com vocês, juntamente com Emmanuel Chico Xavier, para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Da coleção Fonte Viva, hoje nós vamos ler o livro Vinha de Luz. Do livro Vinha de Luz, a questão 114, denominada O Quadro Negro. E diz o seguinte: mas tendo-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Jesus, João 16, 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso, entre companheiros. Emmanuel é ótimo. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? Pois é, Jesus referia-se, quando ensinava, aos próprios testemunhos. No entanto, nós podemos, como diz Emmanuel, aplicar esses testemunhos a nós mesmos. E sempre chegará a nossa hora de passar pelos nossos testemunhos. Cada um de nós tem o seu momento, o momento das provas, do cumprimento das lições, da educação moral. Tudo isso passa pela nossa vida e tudo é ensinamento. O irmão que não divide a mesma opinião conosco é de um grande ensinamento para nós. São irmãos que nos mostram que muitas vezes estamos enganados, que nós aprendemos com eles, muitas vezes, a sermos melhores. Às vezes, é o adversário que nos ensina isso. Portanto, nós teremos as nossas horas de revelações do aproveitamento individual. E aí, Emmanuel usa de uma metáfora inteligente. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, que é destinado, às crianças, aos alunos, irem demonstrar as suas aptidões. E à frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso. Ou seja, o coleguinha não vai poder ensinar ele de estar na frente do professor. Entre os companheiros, nada poderá ser dito um ao outro. Isso aí a gente traz para a nossa vida. Quer dizer, durante as nossas horas de lazer, de prazer, nós estaremos com os companheiros e podemos nos comunicar com eles, trocar com eles informações, ideias, posições, situações. Mas quando nós estamos diante do quadro negro, para levar ao professor consciencioso aquilo que nós aprendemos, mostrar o quanto nós lucramos, nós estaremos sozinhos.
não podemos contar com o plágio afetuoso dos nossos companheiros e vamos sozinhos no quadro negro. É a hora do nosso testemunho. Na hora do nosso testemunho, na nossa hora difícil, sempre estaremos sozinhos. Dificilmente a gente divide o momento difícil. O momento de alegria é muito compartilhado, mas o momento difícil é aquele que a gente normalmente desfruta sozinho, ou seja, dá o nosso testemunho, assim como Jesus nos ensinou a seu tempo todos os testemunhos pelos quais ele passou e nos ensinou como se passa pelos testemunhos, como nós devemos passar com segurança, com fé, com confiança em Deus. Os testemunhos normalmente, por evidente, não são fáceis, são momentos de dificuldade, mas esses momentos serão menos difíceis diante da fé que tenhamos em que vamos reverter a situação, que vamos vencer aquela dificuldade. Se nós tivermos a fé suficiente para saber que vamos vencer a dificuldade, ter essa consciência, essa esperança, essa certeza, nem a esperança, é a certeza de que vamos vencer essa dificuldade, com certeza nós vamos superá-las todas, porque os testemunhos sempre virão em nosso encontro. Assim como o aluno sempre vai ao quadro negro. E Emmanuel compara o aluno indo ao quadro negro, levando sobre a zona escura o giz claro que definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante, é o que nós falamos. Se nós temos certeza, confiança no que vamos fazer, ou se nós vacilamos. Na hora do testemunho é preciso que tenhamos, mais que nunca, a nossa fé em alto grau. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? Somos todos nós chamados aos testemunhos, ou seja, chamados ao quadro negro da vida, com o giz alvo da nossa fé, para provar que realmente temos fé. O homem, prossegue Emmanuel, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. Ele aprende com o companheiro, ele aprende com o irmão de jornada, como ele aprende com o adversário, como já comentamos. No entanto, prosseguindo, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. É verdade. Nós podemos, e Deus permite isso, o Pai permite, contatos para aprendizado com outros irmãos, que nós aprendemos com eles, uns com os outros. Nós nos socorremos uns aos outros e com isso há o aprendizado. Mas, no entanto, chega aquela hora em que a criatura deve fazer a sua prova e ele vai fazer a prova sozinho. Ele deve pegar do giz alvo e puro das realizações espirituais tudo o que ele conseguiu amontoar espiritualmente falando, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam
porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. O aluno é chamado a prestar sua prova lá no quadro com o giz-alvo. No entanto, muitos dos alunos, muitos de nós, fracassamos porque não sabemos multiplicar os bens, nem dividi-los. Aquilo que nós temos, nós não sabemos multiplicar e nem dividir. Ignoramos como subtrair a luz das trevas. Nós confundimos a luz com as trevas. Nós ainda não sabemos tirar das trevas a luz ou da luz as trevas e deixar apenas a luz iluminando o nosso espaço, o nosso caminho, o nosso momento. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Naquele momento da sua prova, ele não se entrega totalmente ao Pai. Ele traz para si lembrança de ódio, de vingança, de conflito que ele teve com os adversários. E na hora dele fazer a sua prova, ele não sabe fazer essa conta. E fracassa. Fracassa porque ele mistura o bem com o mal, a luz com a treva. Ele não sabe separar uma coisa da outra. Ele somos todos nós, que Emmanuel cita aqui. Ele é o aprendiz somos todos nós. Então ele não sabe. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. E prossegue Emmanuel. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória. Sem amor, nós não conseguimos vencer nada. Tudo que nós temos a fazer diante da nossa prova, diante da nossa dificuldade, é buscar o amor em nós, aquele amor que Deus plantou dentro de cada um de nós, aquela semente que Deus colocou em nós. Nós somos o campo que o nosso Pai coloca as sementes. Se a terra for boa, as sementes vão frutificar. Mas se a terra for ruim, ela não vai vingar. De sorte que, quando o Pai coloca essa semente dentro de nós temos esse contato direto com Ele. É a nossa ligação com o Pai. Ele é o nosso Criador, nós somos a criatura dele. Então, nós sentimos isso. Olha só como é que Emmanuel fala. Esquecem-se, na hora da prova, de que Jesus salientou o amor por máxima glória, porque Deus plantou o amor dentro de nós. Em todas as situações do apostolado evangélico. E que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, Jesus somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Porque Jesus fez a equação de tal forma que ele conseguiu excluir
todas as parcelas ligadas aos sentimentos negativos. Ele excluiu, ele esqueceu, naquele momento da sua prova, do que ele recebeu em injúria, perseguição, ironia, desprezo, tudo aquilo ele não colocou na equação. Somou o que essas parcelas significavam na tábua do coração, e daí ele extraiu a divina equação da serenidade, entendimento e perdão, somados com o amor. Quando ele somou o amor, ele pôde extrair essa equação de serenidade, entendimento e perdão, no momento sublime, supremo, sublime não, mas supremo da sua existência, no momento do seu grande testemunho. E prossegue Emmanuel. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Não vamos nos desesperar, ao contrário, vamos esperar com fé. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Exclui as trevas, subtrai as trevas e aprende a escrever com os caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Todos nós temos um valor enorme, porque somos filhos de Deus, do nosso Pai Altíssimo. Somos criaturas de Deus. Portanto, podemos revelar o nosso valor na hora suprema, na hora da nossa dor. Vamos revelar o nosso valor. Lembrai-vos, diz Emmanuel, que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados. Jesus disse que jamais nos deixaria sós. Se uma ovelha se desgarrasse, ele deixaria as 99 esperando e iria buscar essa uma que se desgarrou. Ele nunca nos deixaria sós. Portanto, lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas. Abençoai. A hora do seu testemunho deve ser abençoada, porque nós só vencemos depois da prova. Sem fazer prova, o aluno não passa de ano. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Poderemos subir, partir para a renovação, junto ao nosso Pai Celestial. Depois dessa prova e de todas as outras provas que se apresentarem, iremos com fé, com certeza da vitória. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Jesus, amigos espirituais, e até a próxima semana, se Deus quiser.